Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, irmãs das nossas paróquias de Piacatu, de Gabriel Monteiro, quero saudar e acolher a cada um de vocês e lhes desejar uma boa e santa noite. Mas quero saudar e acolher também aos irmãos e irmãs de diversas outras comunidades da nossa diocese de Araçatuba que acompanham a transmissão desta catequese litúrgica sob o Santo Tríduo Pascal da morte e da ressurreição do Senhor. De uma maneira muito especial, os catequistas da nossa diocese que foram convidados, para, como um momento de formação, acompanhar, participar desta live catequética que a partir deste momento nós estamos transmitindo. De fato, como bem sabemos, não podemos amar aquilo que não conhecemos. E o objetivo desta live, o objetivo desta catequese litúrgica é lhes passar, alguns conhecimentos a respeito deste momento que é o momento mais importante da vida litúrgica da Igreja Católica, que está para começar, no dia de amanhã, a fim de que, conhecendo com uma profundidade maior o que nós estamos para celebrar nestes dias santos, nós possamos extrair desta fonte de graça que são as celebrações litúrgicas, aquelas bênçãos que Deus nosso Senhor nos quer dispensar, que Deus nosso Senhor quer, dar a cada um de nós. Ainda que não podendo estar presencialmente na igreja, mas desta maneira virtual, como as celebrações estão acontecendo neste tempo por conta da pandemia, também assim, Deus há de fazer a sua graça chegar até cada um daqueles que nestes dias, que são os dias santos do Tríduo Pascal, com coração, com a alma, participem, ainda que virtualmente, das celebrações litúrgicas. Muito bem. Tríduo Pascal da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No missal romano, nós encontramos, nós encontramos uma parte que recebe o nome de Normas Universais do Ano Litúrgico e Calendário Romano Geral. E no número 18 destas Normas Universais do Ano Litúrgico e do Calendário Romano Geral, nós encontramos a seguinte informação: o Tríduo Pascal resplandece como o ápice de todo o ano litúrgico.
O tríduo pascal resplandece como o ápice de todo o ano litúrgico. Isto no número 18. No número 19, que é o seguinte, nós encontramos a informação. O tríduo pascal inicia-se com a missa vespertina na ceia do Senhor, na noite da quinta-feira santa, possui seu centro na vigília pascal e se encerra com as vésperas do domingo da ressurreição. Então, o tríduo pascal começa amanhã, com a celebração da Santa Missa Vespertina na ceia do Senhor, e encerra-se no domingo de Páscoa, com as chamadas vésperas, isto é, a oração que a igreja reza ao cair da tarde, ao início da noite, precisamente no domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que este tríduo pascal resplandece como o ápice de todo o ano litúrgico? A resposta é muito simples. Porque nestes dias que a igreja denomina tríduo pascal, nós celebramos de uma maneira toda especial aquilo que chamamos de mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa salvação, a obra da nossa salvação, foi realizada, por nosso Senhor Jesus Cristo, desde o momento em que Ele, pela ação do Espírito Santo, se encarnou no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Porém, esta obra da nossa salvação, ela foi realizada de maneira plena quando Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu pregado na cruz e depois ressuscitou gloriosamente para nos enviar, depois disso, o dom do seu Espírito Santo. Então, quando Jesus realiza o mistério pascal da sua morte e da sua ressurreição, ele realiza de modo pleno aquilo que nós chamamos de obra da nossa salvação. Porque nós somos redimidos dos nossos pecados e ao mesmo tempo Deus é perfeitamente glorificado. Então, como nós bem sabemos, nós celebramos o mistério pascal da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo todas as vezes que como igreja nos reunimos para a Eucaristia, muito especialmente a Eucaristia dominical, por ser o domingo o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Nós já até chamamos o domingo de Páscoa semanal da igreja. Então, todas as vezes que, como igreja, nos reunimos para a celebração da Eucaristia, nós fazemos memória precisamente desta realidade denominada de mistério pascal, em que Jesus dá a sua vida por nós na cruz, morre pregado na cruz, mas depois ressuscita para abrir para nós de uma vez para sempre as portas do céu. Porém, nós celebramos uma vez por ano, na solenidade da Páscoa, este mistério que se renova e que se atualiza para nós todas as vezes que, como igreja, celebramos a Eucaristia. E assim como o domingo, ele tem uma proeminência, ele é mais importante do que todos os outros dias da semana. A solenidade da Páscoa, ela, na hierarquia das celebrações litúrgicas, ela possui o lugar primeiro e mais importante. E aqui eu preciso dizer uma coisa, que muitas pessoas pensam que
a solenidade cristã mais importante é o Natal. Não. Não é? No número 32 destas normas universais do ano litúrgico, do calendário romano geral, nós encontramos a seguinte informação: a igreja nada considera mais venerável do que, depois da Páscoa, celebrar o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo na solenidade do Natal. Portanto, na hierarquia das celebrações, a solenidade da Páscoa, ela ocupa o lugar primeiro e mais importante. É chamada solenidade máxima. Solenidade máxima. Em relação às demais, assim como o domingo é o dia mais importante em relação aos demais da semana. Páscoa semanal no domingo, Páscoa anual, esta que nós estamos celebrando agora. Não é? Afinal de contas, como dizia o Papa Paulo VI, São Paulo VI, não é? A celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo constitui o cerne, o núcleo do culto cristão. Nada é mais importante para nós do que celebrar esta realidade, porque nela se fundamenta a nossa fé. A nossa fé cristã está fundamentada precisamente nesta realidade, não é? No mistério pascal de Jesus, que dá a sua vida por nós na cruz, não é, que morre pregado na cruz e que ressuscita para abrir para nós de uma vez para sempre as portas do reino dos céus. Então, Tríduo Pascal, momento mais importante do ano litúrgico, porque nele nós fazemos memória de uma maneira muito especial do mistério pascal da morte e da ressurreição do Senhor, pelo qual nós fomos salvos, não é? Assim como a Páscoa, a solenidade pascal, é a solenidade máxima e ela está na hierarquia das celebrações no primeiro lugar, não é? Podemos pensar no domingo também, em relação aos demais dias da semana, na celebração precisamente da liturgia. Muito bem. Mistério pascal, solenidade da Páscoa, não é? Nós bem sabemos que não foi Jesus quem inventou a Páscoa, não é? Eu digo isso entre aspas, não é? Não fomos nós católicos que inventamos a Páscoa, não é? A Páscoa é uma realidade que faz parte da história da nossa salvação desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, não é? E nós falamos que Cristo realiza o seu mistério pascal justamente porque é nos dias que os judeus estavam celebrando a Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou. Não é? Mas no que consistia para os judeus do Antigo Testamento e também do tempo de Jesus, no que consistia a celebração da Páscoa, não é? Eu acho que nós não precisamos gastar muito tempo com isso, porque nós bem sabemos, não é? Que a celebração da ela, não é? Na festa da Páscoa, os judeus faziam memória. Prestem atenção nesta palavra, que em grego e que em hebraico se diz zikaron. Eles faziam memória de quê? Precisamente do fato de eles terem sido, pela graça de Deus, libertados da escravidão que padeciam no Egito. Libertados da escravidão que padeciam no Egito. Então, a festa, a Páscoa, ela celebrada pelos judeus, ela herda também alguns elementos próprios, não é,
da cultura e da religião dos pastores nômades, dos agricultores também daquele tempo, como, por exemplo, a imolação do cordeiro, o consumo do pão sem fermento, não é? Mas o conteúdo profundo da celebração da Páscoa para os judeus está precisamente neste fato, não é? De que Deus passou pelo Egito, e isso nós lemos no capítulo 12 do livro do Êxodo. Deus passou pelo Egito e feriu de morte os primogênitos dos egípcios e preservou da morte, não é, os primogênitos dos hebreus, precisamente daqueles que tinham no umbral de suas casas untados, assinalados com o sangue do cordeiro imolado. Não é? Então, e vejam que interessante, porque a própria palavra Páscoa é uma palavra hebraica que significa saltar ou passar por cima. Não é? A gente traduz geralmente como passagem, não é? Que está um pouco mais ligada à língua grega, mas originalmente no hebraico a palavra Páscoa significa isto: saltar, passar por cima. Por quê? Porque quando o anjo do Senhor passou pelo Egito, podemos dizer que ele saltava as casas dos hebreus, cujas portas estavam assinaladas com o sangue do cordeiro, para dizer que ali, não é, era uma família hebreia, uma família, não é, hebraica, e assim os seus primogênitos ficavam preservados da morte que os primogênitos dos egípcios sofreram em virtude da dureza do coração. Então, vejam que interessante. Deus passa, Êxodo capítulo 12. E depois, no capítulo 14, o povo também passa, através do mar aberto, em direção à terra prometida. Não é? A passagem de Deus pelo Egito, ferindo de morte os primogênitos dos egípcios, e depois a passagem do povo de Deus através do Mar Vermelho aberto, não é? Através do Mar Vermelho aberto. E nós conhecemos bem o episódio: os egípcios morrem afogados, não é? E os hebreus, a partir de então, podem seguir o caminho que vai conduzi-los à liberdade, à terra prometida. E a celebração da Páscoa fazia memória precisamente deste fato, de Deus que passou e preservou da morte os primogênitos dos hebreus, e eles, pela mesma graça de Deus, puderam, não é, através do Mar Vermelho aberto, passar e iniciar a caminhada que os levaria à terra prometida. Vejam bem, Cristo não morreu e ressuscitou em um tempo qualquer. Porque na história da salvação as coisas não acontecem ao sabor do acaso. Cristo morreu e ressuscitou precisamente nos dias em que os judeus celebravam a Páscoa. Isto é, a passagem de Deus pelo Egito e a passagem deles através do Mar Vermelho, não é? Passagem salvífica, porque os libertou da escravidão e os conduziu à liberdade na terra prometida. Precisamente nos dias em que os judeus celebravam a memória desta intervenção salvífica, a mais importante de todas, foi que Jesus morreu e ressuscitou. Também não em qualquer lugar, mas precisamente na cidade santa de Jerusalém. Não é? Quem leu e meditou o Evangelho de hoje, tirado do capítulo 26 de São Mateus, pôde, logo ao início do texto, encontrar
esta observação. Estava chegando a festa dos ázimos e Jesus quis tomar com os seus discípulos a ceia pascal. Não é? Vejam, foi pela sua morte, pela sua ressurreição, que Jesus realizou plenamente aquela salvação, aquela libertação que lá atrás Deus realizara em relação ao povo hebreu, o seu povo escolhido, o seu povo eleito. Não é? E é muito interessante porque, digamos assim, na ceia pascal, não é, o elemento ali mais importante era justamente o cordeiro que era imolado e que era, não é, com o qual a família dos judeus se alimentava, o chamado cordeiro pascal, não é? E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, o apóstolo São Paulo faz precisamente esta ligação, dizendo: o nosso cordeiro pascal, Cristo, já foi imolado. Não é? É toda a teologia da aliança. Porque aquela aliança entre o povo israelita e Deus, que era renovada, não é, anualmente por meio da imolação do cordeiro, ela realizou-se de maneira plena quando o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, não cordeiros quaisquer, o verdadeiro cordeiro pascal, Cristo, foi imolado no lenho da cruz e ressuscitado para a nossa salvação. Não é? Então, meus irmãos, minhas irmãs, este mistério, não é? Este mistério pascal da morte e da ressurreição do Senhor, conforme nós podemos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 20, já era a Páscoa semanal, né, o domingo já era celebrado pelos primeiros cristãos, já na época dos apóstolos, não é? Os primeiros cristãos já se reuniam no domingo para fazer memória deste evento que não é qualquer evento, mas é o evento no qual se fundamenta a nossa fé. Cristo morto e ressuscitado, que realiza em seu sacrifício redentor e em sua gloriosa ressurreição, com o envio depois do Espírito Santo, não é? O mistério, realiza plenamente o mistério da nossa salvação. E quando é que começa-se a celebrar anualmente a solenidade, não é, da Páscoa? Não é? Eu disse que já desde os tempos apostólicos, isto nós podemos ler mesmo no livro dos Atos, capítulo 7, capítulo 20, não é? Que já os apóstolos, não é? E os discípulos do Senhor dos primeiros tempos, a igreja primitiva, já se reuniam para, na fração do pão, celebrar este mistério da Páscoa, da morte e da ressurreição do Senhor. Mas foi somente a partir do segundo século que a igreja começou a celebrar anualmente a solenidade da Páscoa. E o núcleo desta celebração anual da Páscoa, ela se encontra precisamente na vigília pascal, não é? Vocês escutaram eu lendo no início da minha fala que o ápice do Santo Tríduo Pascal é precisamente a vigília pascal. Por quê? O Tríduo Pascal, o que hoje nós chamamos de Semana Santa, tiveram a sua origem nesta celebração, realizada pelos cristãos dos primeiros tempos, na noite do sábado
para o domingo, não é? Nós encontramos nos escritos dos padres da igreja, não é? Por exemplo, Tertuliano, Orígenes, Santo Hipólito de Roma e etc., nós encontramos já informações muito, mas muito assim, importantes a respeito desta celebração anual da Páscoa, que se vai estruturando a partir da vigília, celebrada na noite do sábado para o domingo. Do sábado para o domingo. Eu não vou entrar aqui em questões históricas, porque nós não temos tempo, não é? Não dispomos de tempo para isto. Mas eu vou indicar depois uma obra muito interessante sobre o ano litúrgico, no qual vocês podem encontrar estas informações históricas que vão falando acerca deste desenvolvimento da festa anual da Páscoa, que tem o seu núcleo, que tem a sua gênese precisamente na celebração da vigília pascal, por quê? Do sábado para o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no século IV, no século V, nós já temos o tríduo pascal e, posteriormente, temos aquilo que hoje chamamos de Semana Santa, não é? E aqui, não vou citar também, mas nos escritos de Santo Ambrósio, nos escritos de Santo Agostinho, nos escritos de São Leão Magno, não é? Temos informações muito interessantes a respeito, não é? Desta constituição, desta realidade da solenidade da Páscoa que se vai estruturando e evoluindo a partir daquela vigília que já no segundo século, se assim podemos dizer, a igreja celebrava, não é, para uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, para fazer memória precisamente do mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Eu disse no início que o tríduo pascal, ele se inicia com a Santa Missa Vespertina da Ceia do Senhor, celebrada na noite da Quinta-feira Santa, não é? Então, padre, quando é que termina a quaresma? Quando é que começa o tríduo pascal? Não é? Então, até a hora das vésperas, quer dizer, até o cair da tarde da Quinta-feira Santa, ainda é quaresma, ainda é quaresma. A quaresma ela termina precisamente com a celebração da Santa Missa Vespertina da Ceia do Senhor, conhecida também como a Missa do Lava-Pés, não é? Com a qual se abre o Santo Tríduo Pascal. Mas eu quero trazer uma informação aqui, eu espero que esta informação não confunda a cabeça de vocês. Eu tenho certeza que não vai confundir, não é? Acontece o seguinte, gente, que na contagem dos dias, aliás, os judeus, eles contam os dias diferente do modo como nós contamos, não é? Então, quando é que começa a quinta-feira? À meia-noite, né, às 0h. Quando é que termina a quinta-feira? Às 23h59 e 59 segundos. Mas os judeus, eles não contam os dias assim, né? E como é que eles contam? O dia começa quando o sol se põe e aparece no céu a primeira estrela. Portanto, quando Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, já era sexta-feira. E nós contamos o tríduo pascal também deste jeito. Também deste jeito, não é? Com a Santa Missa da
da ceia do Senhor, dá-se início ao tríduo pascal, e a igreja, ela faz memória deste fato que Jesus instituiu a Eucaristia e morreu na cruz no mesmo dia. Porque para os judeus já era sexta-feira. Tanto que o tríduo pascal é sexta-feira, sábado e domingo. Sexta-feira com o início com a celebração vespertina da ceia do Senhor, a Santa Missa vespertina da ceia do Senhor, depois a celebração da morte do Senhor na tarde da quinta-feira, depois o sábado santo, que se inicia precisamente com o cair da tarde, o início da noite da sexta-feira, e o domingo de Páscoa, que se inicia justamente no cair da tarde e no início da noite do sábado. É por isso que a igreja diz que a vigília pascal é celebrada no domingo de Páscoa. Já é domingo de Páscoa quando a igreja celebra, não é quando a igreja celebra a vigília pascal. Né? Então, Cristo instituiu a Eucaristia no mesmo dia em que ele foi crucificado, não é? Porque ele antecipou misticamente, sacramentalmente na ceia, aquilo que ele realizou na cruz. Tomai e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue da nova e eterna aliança, derramado, não é, em vista da remissão dos vossos pecados. Ele antecipa sacramentalmente na última ceia, quando institui a Eucaristia, aquilo que ele vai realizar no lenho da cruz. E nesta missa da Quinta-feira Santa, ou vamos dizer, esta missa vespertina da ceia do Senhor, nós fazemos memória precisamente disto, da instituição da Eucaristia e também do sacerdócio e do lava-pés, do mandamento novo, o mandamento de amar como Cristo ama, não é? Que se torna visível precisamente nesta realidade que nós denominamos de lava-pés, que Jesus fez com os discípulos e que nós também reproduzimos na celebração. Não é? É por isso que nós dizemos que a Eucaristia é o memorial da Páscoa. É o memorial da Páscoa. Porque Jesus instituiu a Eucaristia precisamente para antecipar aquilo que ele haveria de realizar no lenho da cruz e depois também com a sua ressurreição. Na ceia, Jesus livremente se entrega, enquanto depois ele vai, né, ele se imola pelas suas próprias mãos, enquanto na cruz ele será imolado pelos outros. Então a Eucaristia, diz a Sacrosanctum Concilium, né, eu não vou ler porque não dá tempo, número 47, uma palavra muito, muito bonita. A Eucaristia é o memorial, lembremos-nos lá da Páscoa que os judeus celebravam como memorial da saída de quando eles saíram do Egito. Não é? Tem um comentário à Torá chamado Mishnah, que é tão bonito que eles dizem assim: considere como se você estivesse entre aqueles que saíram do Egito. Porque o memorial é precisamente isto. Historicamente a coisa não se repete. Não é que Jesus morre historicamente de novo, não. E ressuscita historicamente de novo. Isto aconteceu de uma vez por todas, mas quando celebramos a Eucaristia, se renova precisamente esse mistério de amor da sua doação, não é? E este convite para que nós também nos doemos uns aos outros no dia a dia da nossa vida. Então, a missa da Quinta-feira Santa, ela celebra aquilo que estes três dons
que o Senhor, na véspera de sua paixão, ou no dia da sua paixão, se a gente pode assim dizer, não é? Porque já é noite, já é sexta-feira, não é? Que o Senhor entrega aos seus discípulos, não é? Entrega aos seus discípulos e, através deles, a nós, a sua igreja, o dom da Eucaristia, também do sacerdócio e o mandamento novo que se torna visível pelo lava-pés, não é? A missa da Quinta-feira Santa, ela acontece num clima de festa. A igreja pode ser adornada com flores, canta-se o hino de louvor, não é? Durante o canto do hino de louvor, tocam-se os sinos da igreja, não é? Um caráter de especial festividade, não é? Por aquilo que, pelos dons pelos quais nós damos graças ao Cristo Senhor, não é? Que por Ele nos ter dado, não é? No momento derradeiro da sua vida. Não é? Por conta da pandemia, ano passado e este ano nós não vamos realizar o lava-pés na missa, não é? E eu queria dizer uma palavra, não é, sobre o lava-pés, e chamar a atenção das nossas comunidades, porque às vezes se transforma o lava-pés numa espécie de uma encenação, de um teatro. O lava-pés não é isto. Em alguns lugares se colocam até peruca, barba, naqueles que terão os pés lavados, umas túnicas. O lava-pés não é encenação, o lava-pés não é teatro. A gente tem de tomar cuidado com essa teatralização dos mistérios da nossa fé, que acabam por esvaziar o seu sentido mais profundo. Tanto é que o Papa Francisco, recentemente, mudou a lei litúrgica que dizia que somente os homens podiam ter os pés lavados na missa da Quinta-feira Santa. O Papa Francisco, ele diz que ele mudou essa lei, isto foi muito bom, abrindo também para as mulheres esta possibilidade. Porque o que a igreja realiza não é um teatrinho, não é uma encenaçãozinha. A igreja faz memória daquele gesto realizado por Jesus na última ceia em relação aos seus discípulos, para que nós possamos viver este mistério no dia a dia da nossa vida, mistério de serviço. Mas que não é só isto também, não é? O lava-pés é um convite à prática da caridade fraterna, mas o Papa Emérito Bento XVI, ele, no seu livro Jesus de Nazaré, ele chama atenção para um fato mais profundo. Porque Jesus, ele desce aos pés dos discípulos. Vejam que coisa bonita, os pés sujos dos discípulos. De caminhar, não é? Às vezes com uma sandália, às vezes descalços, os pés empoeirados, os pés sujos. Jesus realiza aquilo que o servo costumava fazer, para falar sobre o mistério da sua encarnação. Quando o Filho de Deus vem a este mundo, mais precisamente quando ele morre na cruz, ele desce a nossa sujeira, ele desce ao nosso pecado, para nos lavar, para nos limpar com o seu amor, não é? Jesus não tem nojo de nós, ele não tem nojo do nosso pecado. Ele quer nos purificar, ele quer nos lavar, ele quer devolver esta limpeza, esta pureza que o pecado rouba de nós. Vejam que o lava-pés é muito mais do que um teatrinho. Aliás, o teatrinho ele não tem nada. E a gente tem de prestar atenção, porque senão as coisas acabam se indo por um viés que não é aquele que a liturgia da igreja pede que a gente o faça, que a gente realize como uma memória daquele fato, não é? Ao final da celebração da Santa Missa da Ceia do Senhor,
acontece a desnudação dos altares, não é? Então a toalha é retirada com as velas, as flores que adornavam o altar, não é? Mesmo o Santíssimo Sacramento, as hóstias consagradas nesta missa, elas são levadas para um outro lugar, porque o sacrário ele fica também vazio. Para significar isto, o esposo da igreja foi tirado, não é? Aquela própria palavra de Jesus, vai chegar o dia em que o esposo será tirado. Então, a este momento, o esposo foi tirado. Então, o tabernáculo, ele permanece aberto, sem as hóstias consagradas, que serão consumidas na celebração da sexta-feira e que foram colocadas num outro lugar para aquilo que nós chamamos de vigília eucarística, não é? Os documentos da igreja, eles são muito claros, que neste dia nós não expomos o Santíssimo Sacramento no ostensório. Não há exposição do Santíssimo Sacramento no ostensório, não é? Aqui a preparação e a celebração das festas pascais, número 55, diz muito claro, porque isto nós fazemos na quinta-feira de Corpus Christi. Então, o que acontece é um estar com Jesus em uma sobriedade, em uma intimidade própria da sexta-feira da paixão, porque nela nós já estamos, não é? Então, porque nós já estamos no dia da paixão do Senhor. Sobriedade também na maneira como as capelas elas são montadas, às vezes com muitas flores, com muitas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo merece naturalmente, mas a igreja nos diz outra coisa. Neste dia a sobriedade, a limpeza, não é a introspecção, o silêncio, é um estar com Jesus, não é? Lembrando-nos os discípulos que foram com ele para o Getsemane ao final da última ceia, mas não foram capazes de permanecer acordados. Muito bem. Vou falar agora a respeito da celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que é tradicionalmente celebrada às 15 horas da Sexta-feira Santa, porque foi precisamente nesta hora que o nosso Redentor morreu na cruz, não é? Seguindo uma antiquíssima tradição, neste dia a igreja não celebra a Eucaristia, nós não celebramos a Santa Missa. Aliás, neste dia somente a unção dos enfermos e a penitência são sacramentos permitidos de ser celebrados, não é? A igreja, nós consumimos, nós comungamos nesta celebração as hóstias consagradas na missa da quinta-feira, na missa vespertina da ceia do Senhor. E é importante, gente, que nós compreendamos o seguinte: a igreja não vê a Sexta-feira Santa como o dia de pranto e de luto, porque o nosso Redentor está vivo. Nosso Redentor está vivo. Mas a igreja nos convida a contemplar neste dia contemplar o nosso Redentor no momento em que ele se oferece em sacrifício na cruz pela nossa salvação. Nós não celebramos um funeral, porque Cristo está vivo. Celebramos a morte do Senhor, fazemos memória da morte do Senhor, mas que é uma morte vitoriosa. Porque nós sabemos, ele passou pela morte, mas ele venceu a morte. E através da morte, não é quando ele passa deste mundo para o Pai, João 13, versículo 1, né? Chegada a hora dele passar, vejam a Páscoa de Jesus deste mundo para o Pai, não é? Pela cruz, para depois ele entrar, não é? Na vida sem fim pela sua ressurreição. Então, não é dia de pranto, não é dia de luto, essa celebração não é um funeral. Naturalmente que ela é marcada por um silêncio e por uma introspecção, mas isto é diferente de tratar a celebração da Sexta-feira Santa como um funeral. Não tem nada disto,
porque Jesus, nosso Senhor, está vivo. Morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. Não é? Então, esta celebração da paixão do Senhor, ela é composta por 3 partes, não é? A liturgia da palavra, primeira leitura do livro do profeta Isaías, o servo sofredor que carrega sobre si os pecados da humanidade, o salmo, a segunda leitura da carta aos Hebreus e o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, liturgia da palavra, que se encerra com aquilo que nós chamamos de oração universal, não é? O formulário da oração universal que está presente no atual missal, não é? É antiquíssimo, ele data mais ou menos do século V. Claro que no decorrer dos séculos ele foi sofrendo, não é, algumas mudanças, algumas alterações, mas é um formulário de orações venerando que tem as suas origens lá no século V. A liturgia da palavra, ela se encerra precisamente com esta oração universal, em que nós rezamos pela Igreja, pelo Papa, por todas as categorias de fiéis, pelos que estão se preparando para receber o batismo, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos poderes públicos, pelos que sofrem provações, e agora, neste contexto, rezamos também pelo fim da pandemia e por aqueles que estão sofrendo mais com ela, talvez um pouco mais do que nós. Então, lembremos-nos, a entrada do presidente da celebração é silenciosa, o presidente se prostra, não é, em sinal deste mistério do rebaixamento do Redentor, e ao mesmo tempo em sinal de humildade diante deste grande mistério. A celebração não tem o sinal da cruz, já se inicia com a oração do dia, e segue as leituras e a oração universal. E nós temos na celebração da paixão do Senhor o momento da adoração da Santa Cruz, né? Até está aqui a cruz. Eu gostaria de comentar brevemente sobre esta segunda parte da celebração da paixão, porque ela é fonte, às vezes, de mal entendido pelo nome que esta parte da celebração tem, adoração da Santa Cruz. Nós não adoramos a madeira da cruz, tampouco adoramos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. Não é? Então, nós devemos não perguntar o que nós adoramos, mas quem nós adoramos. Adoramos a Jesus Cristo, representando na cruz, não é? Quer dizer, na cruz está representado o mistério do seu sacrifício e da doação da sua vida pela nossa salvação. O que nós adoramos quando nós osculamos a imagem de Cristo pregado na cruz não é a imagem em si, mas o mistério que a imagem está representando. O mistério que a imagem está representando. Né? Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Né? A cruz vai sendo progressivamente desvelada, né? Um rito também antiquíssimo, e aparece o nosso Redentor, então, crucificado. Santo Agostinho, no livro das Confissões, ele tem uma expressão interessante. Ele diz que Cristo é, em latim, victor quia victima, que traduzido significa Cristo é vencedor porque vítima. Não é? Cristo crucificado, vencedor porque vítima. Então, nós adoramos este mistério da morte, mas já proclamamos a ressurreição do Senhor, porque sabemos que a cruz não foi a última palavra a seu respeito. Não é tanto que tem uma antífona da liturgia bizantina, que nós podemos cantar no momento da adoração da Santa Cruz, que diz: adoramos, Senhor, vosso madeiro,
vossa ressurreição nós celebramos. Veio alegria para o mundo inteiro por esta cruz que nós hoje veneramos. Não é? Então, é a cruz vitoriosa. Porque sabemos, o nosso Redentor não foi vencido por ela. Pelo contrário, Cristo é que venceu neste combate. Né? Mors et vita duellum, nós cantamos na sequência da Páscoa. Mors et vita duellum, quer dizer, a vida e a morte travaram uma batalha na cruz, não é? E sabemos de quem foi a vitória. Então, nós cantamos também, nesse momento, aquilo que chamamos de impropérios, que é tirado o início do livro do profeta Malaquias, capítulo 6, não é? O lamento do Senhor. É lindo isto, não é? Povo meu, que te fiz eu? Que te fiz eu? Eu só te fiz o bem. E o que foi que você me deu em troca? Eu te fiz sair do Egito, eu te alimentei com o maná, eu te conduzi através do deserto, eu te levei à terra prometida, e o que você me deu? Espinhos na cabeça, açoites nas costas, cravos nas mãos, a lança no lado. Não é? Então, os lamentos do Senhor em vista, não é, deste mistério da ingratidão nossa, em face deste amor infinito que Deus revela para nós no mistério da cruz, não é? Que é mistério de sofrimento, que é mistério de morte, mas dentro da morte está germinando a semente da vida. Então, é bonito porque nós sabemos que a igreja nasceu precisamente da oferenda que Cristo fez de si mesmo na cruz, não é? Os santos padres, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, outros que poderíamos citar, São Jerônimo, etc., eles fazem esta analogia muito bonita, não é? Dizendo, Eva foi tirada do lado de Adão que estava adormecido no paraíso. Cristo, adormecido na cruz, morto na cruz, teve o seu lado perfurado, o seu costado, e dali fluíram sangue e água. A igreja que nasce, não é? No batismo e na Eucaristia, a igreja que nasce precisamente como o dom mais excelente, como presente desta doação que Cristo fez de si, pregado no lenho da cruz. E a celebração, ela se conclui precisamente com a comunhão, não é? Que é entregue a comunhão, as hóstias que foram já consagradas na Santa Missa Vespertina da Ceia do Senhor, não é? Sábado Santo, nós fazemos memória da descida de nosso Redentor à mansão dos mortos. Não vou comentar, não é? Mas, porque não há tempo, né? A gente já está aqui com a hora bem adiantada. Eu vou passar já para os comentários que eu quero fazer acerca da Vigília Pascal. Santo Agostinho, no sermão 219, não é? Ele diz uma palavra que ficou muito conhecida, muitas pessoas a conhecem. Ele diz que a Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias. Mãe de todas as vigílias, diz Santo Agostinho no sermão 219. Mãe de todas as vigílias, precisamente porque, conforme eu já expliquei, na Vigília Pascal que tem origem, que tem gênese, o Tríduo Pascal, a Semana Santa, e, se assim a gente pode dizer, aquilo que nós chamamos de ano litúrgico, que vai se estruturando precisamente, primeiro, a partir do domingo, mas depois também, nesta questão da hierarquia das celebrações, a partir desta vigília celebrada do sábado para o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não é? Já no segundo século
nós temos notícias, conforme eu já disse, acerca da celebração desta vigília. Acerca da celebração desta vigília. Que, como o nome diz, gente, é uma vigília. Portanto, tem de ser celebrada à noite, não é? Os documentos litúrgicos da igreja, eles são muito incisivos, não é? Toda a vigília pascal seja celebrada durante a noite, de modo que não comece antes do anoitecer e sempre termine antes da aurora do domingo. Já é domingo de Páscoa, já é domingo de Páscoa, não é? E eu insisto nisto porque ali a partir do século IV, a partir do século VI, século VII mais ou menos, foi se antecipando a celebração da vigília pascal, até que chegou num tempo em que a vigília era celebrada no sábado de manhã. Portanto, absolutamente desvinculada do domingo de Páscoa, porque é uma celebração pascal, né? E foi o Papa, por razões históricas, que eu não vou entrar aqui agora, não é? Mas foi o Papa Pio XII, em 1955, que decretou a vigília pascal seja celebrada no plano da temporalidade que lhe é próprio, quer dizer, à noite. A igreja vigiando, ouvindo a palavra de Deus e celebrando os sacramentos, ela aguarda, não é, esta saída gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo do túmulo, não é, para a vida que não tem fim. A vigília pascal, ela tem 4 partes. Não é a celebração da luz com a bênção do fogo, acendimento do círio e o canto do exultet. Depois a liturgia da palavra, não é? E eu chamo a atenção na liturgia da palavra para o canto do aleluia, que é revestido de grande solenidade, não é? A liturgia batismal e, por fim, a liturgia eucarística, não é? E, brevemente, eu prometo ser breve mesmo, né? Está aqui o círio pascal, aqui da nossa paróquia, que será solenemente aceso na vigília pascal, né? E vocês reparem bem nos detalhes do círio, porque não são simplesmente questões estéticas ou decorativas, mas que têm um sentido bastante profundo, né, do ponto de vista da liturgia e da espiritualidade, não é? O círio pascal, o próprio círio, né, ele representa apagado o Cristo morto, aceso o Cristo ressuscitado, não é? Lembrando a coluna de fogo que conduzia o povo hebreu, não é, em sua caminhada para clarear a noite, a coluna de fogo que conduzia o povo hebreu. Cristo, não é, no dizer de Santo Ambrósio, ele é de fato a coluna, a verdadeira coluna de fogo prefigurada naquela coluna que conduzia o povo hebreu no Antigo Testamento, não é? Porque ele de fato é a luz do mundo e se torna de fato esta luz que ilumina as escuridões que o pecado produz dentro de nós e no mundo através da glória da sua ressurreição, né? Então, aqui nós temos a letra grega alfa, aqui nós temos a letra grega ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Cristo é o princípio e o fim. Aqui os 4 anos do ano, os 4 números do ano em curso, no caso agora 2021, não é? Para dizer que Cristo é o Senhor do tempo e da história. E aqui na cruz nós inserimos os 5 cravos que significam as 5 chagas do nosso Redentor, né? Eu vou colocar aqui porque nós já deixamos furado, né, para facilitar na missa do sábado, na missa da vigília pascal. Então, os 5 cravos que serão aqui colocados, porque Cristo ressuscitado traz em si as marcas da paixão.
quando ele aparece ressuscitado aos discípulos, o que é que ele diz? Vede minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Cristo ressuscitado, ele traz consigo as marcas do seu sacrifício, porque são marcas de amor. Cristo ressuscitado é o mesmo Cristo que fora crucificado, por isso ele traz em si as marcas da paixão. E os 5 cravos que nós colocamos no círio, eles recordam precisamente, não é, esta realidade. A igreja, ela está no início da vigília, na penumbra, e de repente entra o círio iluminado, não é? E a igreja progressivamente vai sendo iluminada pelas velas que os fiéis trazem nas mãos, né? Foi também o Papa Pio XII que colocou este rito na vigília pascal, porque ele não existia até os anos 50. E ele é muito significativo, né? Prestem atenção num detalhe, que quando tem batizados na vigília, os catecúmenos que vão ser batizados depois, eles não acendem as velas. Porque a vela deles será acesa no momento em que eles forem batizados. Não é? Fotismos é o nome que em grego o batismo recebia na igreja antiga. Quer dizer iluminação. O Cristo, que é luz, pelo nosso batismo, que nos insere no mistério da sua morte e ressurreição, ele também realiza isto conosco. Ele nos ilumina para que através do nosso testemunho possamos nós iluminar o mundo, né? E depois cantamos o Exultet, não vou entrar, né? Aqui aquele hino belíssimo, exulte o céu, os anjos triunfantes, a proclamação da Páscoa, não é, com a qual se encerra precisamente a liturgia, a celebração da luz. Liturgia da palavra, composta pelas 7 leituras, com os 7 salmos, as 7 orações, o hino de louvor, a oração do dia, a segunda leitura, não é? Ou a epístola, o canto do aleluia e a proclamação do evangelho. Não é? São muitas leituras, o missal permite que estas 7 sejam reduzidas a 3 e agora com a pandemia a 2, mas não pode faltar a terceira leitura, que proclama precisamente a travessia do povo hebreu através do Mar Vermelho aberto, não é? E é interessante porque esta liturgia da palavra da vigília pascal, ela quer anunciar que as maravilhas, ou a maravilha da salvação que o Cristo Senhor realizou com a sua morte e a sua ressurreição, já estava prefigurada no Antigo Testamento. Não é? O que Santo Agostinho diz, o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo Testamento está claro no Novo. Com o canto do Aleluia, não é? E revestido de grande solenidade nesta vigília pascal. Então, as 7 leituras tomadas do Antigo Testamento que anunciam de maneira figurada em sinais o mistério pascal de Cristo, não é? A epístola tirada da epístola aos Romanos, que se dirige e que fala do batismo como a realidade pela qual nós somos inseridos na morte e na ressurreição do Senhor, não é? E o Evangelho que narra precisamente a ressurreição, o mistério da ressurreição do nosso Salvador. Não é? Depois a liturgia batismal, não é? Então, é interessante, gente, porque mesmo onde não há batismo, como este ano não vai acontecer batismo na vigília pascal, acontece a liturgia batismal, com a bênção da água batismal, a renovação das promessas batismais, que aqueles que estão presentes na igreja com a vela acesa, e a aspersão dos fiéis. Não é? Nós estamos aqui no Brasil vivendo esta realidade da iniciação à vida cristã,
inspirada no catecumenato da Igreja Antiga, e seria muito bom que nós recuperássemos este bonito costume, não é? Porque não, para os primeiros cristãos não havia outro momento para batizar os catecúmenos que estavam se preparando para entrar na igreja, senão na noite em que Cristo passou da morte à vida. Porque o batismo é isto. Ele realiza também a nossa Páscoa, a nossa passagem. A Páscoa de Jesus pelo batismo se torna nossa, enquanto nos permite passar com Ele da morte para a vida. Tanto que os santos padres da igreja, não é, chamam a pia batismal, né, a nossa está bem ali, de tumba e de útero. Tumba, porque nela é sepultado o velho homem. Útero, porque é gerado o novo homem. No seio da igreja, não é, o novo cristão, aquele que não é, entra no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo através do batismo, que é a porta dos demais sacramentos, né? A confirmação também pode ser administrada. Então, mesmo onde não há batismo, há a liturgia batismal. Porque ainda que não há pessoas para serem batizadas, nesta noite nós damos graças a Deus pelo dom do nosso batismo. Não é? Até aqui está o sinal da água que eu deixei aqui, pelo qual a morte e a ressurreição do Senhor se tornaram morte e ressurreição nossa também, quando morremos para o pecado e ressurgimos para a vida. E podemos repetir este mistério todas as vezes, não é que nós nos aproximamos da penitência, recebemos também a Santa Eucaristia. E a Vigília Pascal se encerra precisamente com a liturgia eucarística, não é? Existe um comentário do padre Augusto Bergamini, em uma de suas obras sobre o ano litúrgico, que eu acho muito interessante. Ele diz: na verdade, tudo que a igreja realiza durante o ano litúrgico converge para esta Eucaristia Pascal e parte dela. Tudo converge para esta Eucaristia e tudo parte desta Eucaristia. Não é? O Cristo Senhor, que nos iluminou, que nos instruiu pela sua palavra, que nos purificou dos nossos pecados, nos convida a tomar parte no banquete do seu sacrifício, em que ele, em seu corpo e em seu sangue, é o alimento da nossa salvação. O Cristo morto, o Cristo ressuscitado, que nos alimenta a nós que peregrinamos por este mundo, em direção ao céu, para participarmos da Páscoa eterna, da Páscoa que não tem fim. Não é? A missa termina com o famoso Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia, e dá-se início então ao tempo pascal, né? Em que esta alegria pela ressurreição do Senhor perdura através dos 50 dias. Muito bem. Peço desculpas, eu havia programado para falar 1 hora, mas vocês perceberam que tem muito assunto, né? Eu simplesmente fui, assim, dando uma pincelada muito rápida, muita coisa talvez tenha ficado sem falar, mas aquilo que eu acho que é o mais importante, eu consegui, transmitir para vocês. Eu gostaria de indicar esta leitura, não é? Vem que é um livretinho. Foi publicado pela CNBB, não é? E se chama Pascali Solenitatis, a preparação e a celebração das festas pascais. É um documento dos anos 80, mas que foi recentemente colocado na língua portuguesa e publicado pela editora da Conferência Episcopal Brasileira. Né? Então, eu indico a leitura, é fininho, não é? Dá um panorama muito interessante sobre o tempo da Quaresma, sobre a Semana Santa, o Tríduo Pascal e etc. Para aqueles que desejaram uma leitura um pouco mais profunda, eu indico este livro do padre Matias Algé, não é? Matias Algé, que
um grande estudioso, um grande professor de liturgia, não é? É um padre claretiano espanhol, e ele escreveu este livro, Ano Litúrgico ao próprio Cristo presente na sua igreja, que foi publicado pelas Paulinas, pelas edições Paulinas. Tem muita coisa, coisas específicas sobre o Santo Tríduo, sobre a Semana Santa e etc. Mas eu acho que estas duas leituras aqui, para aqueles que quiserem, serão assim de muita serventia. Agradeço a vocês, não é, que estiveram aqui comigo, nós que estivemos unidos neste tempo, para esta live catequética. Eu espero que estas minhas palavras, elas possam ajudá-los a partir de um conhecimento, possam desenvolver um amor mais intenso por aquilo que o Cristo nos concede participar. Não é? No Catecismo da Igreja Católica, a parte que fala da liturgia dos sacramentos, ela é ilustrada por um afresco muito antigo, que reproduz aquele momento em que a mulher hemorroísa toca a orla do manto de Cristo e fica curada. Cristo diz: quem me tocou? Senti que uma força saía de mim. E o comentário que o Catecismo faz é: pela liturgia da igreja, podemos tocar o Cristo e sentir como a mulher hemorroísa esta força que saía dele e que cura e que salva. Participemos desses dias do Tríduo Pascal com essa disposição, né? Não poderemos estar aqui presencialmente, mas ainda que de modo virtualmente, o Cristo Senhor nos dá esta graça de poder tocá-lo e de sentir esta mesma força que saem da sua cruz e da sua ressurreição, capazes de nos curar, de nos libertar e de nos salvar. Então, tenham todos uma boa noite, que sobre vocês e suas famílias desça, sobre esses dias do Tríduo Pascal que está para começar, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite e Deus abençoe a todos.